Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Reconexão na Prática, né? E o Reconexão na Prática, ele tem a energia da transformação da ação. Tem muitos conceitos para a gente falar aqui, muitos conceitos que a gente precisa desconstruir para trazer novos olhares para tudo que existe ao redor. E é um processo muito interno, né? Apesar da gente buscar na estética, né, o bem-estar, esse bem-estar ele tem que partir de dentro. E esse bem-estar, para ele partir de dentro, a única forma dele acontecer é a partir da consciência. E a gente trabalha no Reconexão na Prática, que é esse movimento de ação, com 3 pilares. Esses 3 pilares são a consciência. Então a gente sempre vai pensar, sempre vai refletir com mais profundidade sobre as questões que a gente vai trabalhar. Refletir mesmo, buscar informação. O outro pilar é a criatividade. Então, a partir da consciência e esse empoderamento que a consciência nos traz, porque é isso, quanto mais conhecimento, mais consciência, mais empoderamento a gente tem de tomar as decisões, fazer as escolhas a partir do nosso coração, das nossas sensações, né? E não pelo mental, não pelo induzido, pelo consumismo. E o terceiro pilar, que é o amor. Então, o amor, na verdade, ele é a cura para tudo, inclusive para o mal-estar que sentimos de alguma forma em qualquer situação na nossa vida. E o amor, ele tá totalmente vinculado ao cuidado, né? Mas sem esses pilares da consciência e da criatividade, a gente não consegue exercitar a amorosidade por nada. Porque uma coisa vai trazendo a outra à tona. São questões, né? A consciência, ela tá nebulosa, ela tá nublada, é como um óculos embaçado. Então a nossa consciência são várias camadas, né? A gente nasce puro, perfeito. Mas quando desde criança a gente começa a ser tolhido, a gente começa a ser castrada, né? Para que a gente seja o que alguém quer que a gente seja, o que a sociedade espera que a gente seja. E inconscientemente, por mais rebeldes que possamos ser, e eu sempre fui uma criatura rebelde, mesmo assim, quando caiu a ficha, e cai a ficha, o quanto eu fui domesticada a ser mulher, né? E a ter atitudes que condizem com o que a sociedade espera, que eu tenha, as minhas ações sejam também direcionadas, né, para que a sociedade me aprove. Essa consciência, ela traz, né, o amor próprio de volta. Então, quando você começa nesse processo de buscar, e aí entra uma frase de Jung, que eu quero que você anote aí e grave na sua alma, nas suas células. Jung é um psicanalista suíço, e ele falava o seguinte, que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Anote essa frase e perceba a profundidade dela, porque quando a gente fala na estética,
lá no final, ai, nossa, eu queria a minha casa desse jeito, a gente está olhando para fora. Agora, quando a gente busca, eu quero estar bem no meu lar, eu quero me sentir bem na minha casa. O que é a minha casa? Por que que eu não me sinto bem aqui? Por que que eu não consigo me relacionar bem, não só com a minha casa, com as pessoas que vivem comigo, né? Aonde é que eu fico achando o pelo em ovo, né? É aquelas questões que são tão simples, mas que te incomodam tanto, né? Por que que eu não consigo agir e eu paro no meio do caminho? Por que que eu quero tanto, mas eu ajo tão, as minhas ações não condizem com o meu querer, né? Tudo isso é olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente se surpreende. Às vezes, não de uma forma positiva, a gente se surpreende de uma forma negativa, geralmente. Porque quando a gente está olhando para fora, a estética, a matéria, o que é aceito ou não, o que é bonito ou não, o que é perfeito ou não, você está ali se adaptando o tempo todo. E aí existe a felicidade condicionada, né? Então, assim, ai, conquistei isso, então agora eu tô feliz. Mas acaba, né? A felicidade condicionada em coisas materiais, em pessoas, em situações, ela sempre vai ter um fim. Ela não é infinita, não é uma satisfação que dura, né? Então, estar olhando para fora, sonhando, é estar numa zona de conforto. Quando você começa a olhar para dentro, se aprofundar, né? E entender que existe a troca de energia o tempo todo com o seu lar. Né? O seu lar, ele é uma matéria, porém, ele é uma matéria feita de energia. E se essa energia trocada não é uma energia de amorosidade, de gratidão, de cuidado, essa casa não tem como te propiciar bem-estar, né? Então, esse nível, esse pilar da consciência que a gente usa aqui no Reconexão na Prática, ele é muito importante. A consciência, ela é tudo. Ela é a cura, porque você vai buscando essas respostas dentro de você, não fora. Porque eu acho que quem está aqui nesse momento quer despertar, não quer continuar sonhando, né? Continuar sonhando é ficar lá criando expectativa, deixando que a mente vá para milhões de outros lugares que não é o seu presente, né? E aceitar o presente como ele é, por isso que é tão difícil a gente se aprofundar, olhar para dentro, né? Porque esse despertar do entendimento de quem realmente você é, o que você realmente quer e qual é o valor real do que existe ao seu redor, às vezes dói, porque muitas vezes a gente está engessado em crenças que são introduzidas desde que a gente nasce, né? E não só pela família, pela religião, pela sociedade de uma forma geral, né? E os padrões, né? Porque a partir dessas crenças a gente começa a replicar padrões e a gente, ser humanos, não foram feitos para ser, não fomos feitos para sermos padronizados, né? Então, estar num padrão é estar fora da essência. Estar num padrão é se sentir aprisionado. Estar num padrão é você não sentir satisfação. Porque estar no padrão sempre vai te direcionar a se encaixar em algo que você não é. Então, ter o entendimento das crenças, né, que foram introduzidas no seu ser, no seu inconsciente, e depois quebrar esses padrões que se formaram a partir dessas crenças, é dolorido, não é fácil, né? Não é. Eu falo que às vezes sai sangue, porque realmente a gente tem muito engessamento nas nossas ações por conta de todas essas questões externas que são
que a gente vai, são couraças que vão sendo colocadas, são muitas camadas, né? Então, às vezes é difícil a gente sair delas. Então, como a gente está aqui falando de botar a mão na massa, de executar uma ação, né? Existe no Bhagavad Gita e aí a gente até entra na questão de todos esses pilares, né? Esses pilares, eles são baseados em todas as minhas andanças pela vida em busca de respostas existenciais, né? Não é porque aqui a gente está falando de agir, de botar a mão na massa, no cimento, se for necessário, que a gente não está falando também da nossa essência, da nossa busca, do nosso ser, né? Costumo dizer que a gente foi direcionado a ser muito humano e agora a gente tem que voltar para essa nossa essência, o nosso ser, para poder unir, entende? Para poder entrar em equilíbrio, né? Enquanto a gente não entra em equilíbrio com o nosso ser e nosso humano, a gente continua na insatisfação. E as nossas escolhas na nossa casa, na nossa vida, se elas forem baseadas na matéria e não nas nossas sensações, né, no nosso querer real, nosso querer profundo, a partir das reflexões sobre as nossas verdadeiras necessidades, né, do que a gente realmente precisa, essa casca, né, ela acaba sendo um limitador para a gente fazer uma escolha correta, né, uma escolha que realmente vai nos fazer bem. E existem várias questões, obviamente, e cada um deste grupo, cada um que está aqui, vai refletir sobre essas questões, né? Cada um individualmente dentro da sua história. Mas então não dá para eu dar um direcionamento e uma tarefa falando, olha, é isso que vai acontecer com você. Não dá, porque é um processo interno, né? E cada um sabe de si mesmo, ou não, né? Ou a gente está aqui para entender sobre si mesmo, a partir da nossa casa e das nossas ações, né? Mas muitas vezes a gente escolhe as coisas, escolhe uma decoração, ganha presente que a gente não quer e aí você fica sem graça de dizer não e coloca na parede. Enfim, a gente vai sendo entuchado de ruídos externos. Quando a gente vê, a gente não se sente bem na nossa própria casa, né? E como a casa é um reflexo do seu morador, se você não se sente bem na sua casa, se você vive reclamando, se você está sempre olhando a sua casa de uma forma que a deprecia, que a desvaloriza, é porque não é a casa, né? É você que está nesse processo de desvalorização interna. Então, você acaba optando, escolhendo arrumar a sua casa, cuidar da sua casa, mas não porque sai do coração, né? Isso vem o quê? Dos ruídos, do consumismo, de todo esse marketing que faz você querer o que você não tem e desmerecer o que você já tem, né? Então a gente vai começar a olhar a nossa casa com um olhar mais cuidadoso e realmente identificar na nossa casa a nossa essência, né? Tentar achar, mesmo que você não encontre neste momento, que você olhe na primeira camada aí, você olha e fala, ah, não, aqui não tem nada a ver comigo, eu preciso de muito dinheiro para reformar isso aqui para eu estar feliz, né? Mesmo que você pense assim, ou então, ah, não, mas a minha casa tem tudo a ver comigo, mesmo assim eu não me sinto bem aqui, né? A gente vai entrar com esses exercícios, essas tarefas, para vocês poderem trabalhar melhor, se identificar melhor, usar o que se tem, né? Às vezes, pequenas alterações já fazem muita diferença, tá? Então, hoje a gente vai ter duas tarefas. Eu não quero me prolongar muito nos vídeos, para que vocês não fiquem irritados com a Érica e falar, eu quero logo botar a mão na massa. Eu brinco que o primeiro mantra, né, do conceito Reconexão GAR, que é o autoconhecimento, né, a partir
da casa, usando a casa como uma ferramenta, é segura a onda. Então, assim, vamos num passo a passo aqui. Segura a onda é o mantra da família Gar. Segura a onda, porque segurar a onda é segurar a ansiedade, né? E a ansiedade ela é gerada pela expectativa. E se você está em expectativa de algo acontecer, algo mudar, é porque você não está no seu presente. Porque é apenas no presente que você pode fazer a diferença. É apenas no presente que você pode agir. Ficar na expectativa, imaginando um futuro diferente, não vai funcionar. Porque quando isso acontece, você sai da única opção que você tem de mudar a sua vida, que é no agora, né? E o que a gente tem de mais próximo do futuro nessa nossa existência é o presente. O futuro nem existe, né? Mas o que a gente pode fazer neste presente é o que vai funcionar. E aí, voltando aos pilares, e até o que eu ia comentar no Bhagavad Gita, que é uma referência que eu uso muito em tudo que eu falo, é que existe uma frase de Krishna que fala que não importa o resultado da ação, e sim como a ação é feita. Então, dentro de todos esses processos, é muito importante, escreva isso aí no seu caderninho, não importa o resultado da ação, não importa o final estético, não importa como é que vai ficar o final de tudo isso, importa o que você está fazendo agora. E o fazer agora, o propósito, né, a sua dedicação é o que vai fazer a diferença. Não importa o resultado final, importa esse caminho que você vai percorrer e como você vai percorrer. Então, estar na bússola, na direção do amor, é o que vai te garantir que o que chegar lá na frente, o final desse processo, que ele seja bom. Não quer dizer que ele vai ser ideal. Não quer dizer que ele vai ser o que você idealizou como perfeição, como isso aqui, se acontecer, eu vou estar feliz. Não quer dizer isso. Significa que o que acontecer vai ser o necessário para você estar bem, para você poder se desenvolver, para você poder crescer, ter o seu desenvolvimento pessoal, tá? Então, é isso, tá? Não deixe de anotar isso aí para não esquecer. Bom, então, pensando nos nossos pilares, né? Consciência, criatividade e amor, a gente vai analisar nossa casa com olhos atentos. A gente vai analisar nossa casa nas imperfeições. A gente vai analisar nossa casa nas perfeições. A gente vai sentir a nossa casa. Não é simplesmente olhar a camada, a primeira camada que você vê. Não. É olhar cada objeto. É olhar cada parede. É sentir as paredes. É sentir o cheiro das paredes. Cheirar. Pensa, cheirar a parede? A Erika tá ficando maluca. Não. É cheirar a parede. É deitar no chão. É mudar o ângulo de visão. Chega de olhar a sua casa sob o mesmo ângulo. Vamos mudar isso. Vamos ficar de ponta cabeça para olhar. Sinta a diferença de deitar no chão e observar o seu teto. Observa o seu teto. Né? Quantas vezes você olha para o teto deste ângulo do chão? Deite no chão. Observe sua casa pelo chão. É muito interessante. Você vai ver uma outra casa. Se coloque em ponta cabeça. Deita no sofá e põe a cabeça para baixo. Olha a tua casa de ponta cabeça. Você vai ver uma outra casa. São outros ângulos, né? E a partir deste reconhecimento, dessas sensações, sentir a parede, colocar a mão na parede, sentir a textura dela. Essa parede aqui ela não é tão fria, aquela outra é. O cheiro da parede, qual é o cheiro da sua parede, o cheiro da sua casa? Você já reparou que quando você entra na casa de alguém, você sente um cheiro daquela família? Você sente um cheiro daquela casa?
Não importa se é bom ou ruim. Cada casa tem um cheiro. E esse cheiro não é da casa, é teu, é da sua família. Né? Então é muito interessante você trabalhar esses sentidos, o sentir a casa, né? Observar a casa. Tem uma frase incrível que fala que num objeto, não, numa palavra, existe um universo. Se você pegar esse lápis aqui e começar a analisar ele e tentar trazer dentro da sua experiência de vida reflexões, esse lápis pode ser uma ferramenta. A sua casa é uma ferramenta. Pensa que cada objeto da sua casa é um universo. Cada objeto da sua casa precisa ter um significado. Não adianta não ter justificativas para você ter aquelas coisas no seu lar. E aquelas coisas existem porque elas precisam existir. E talvez agora seja o momento de você refletir qual é o valor que elas têm, né? O que elas te trazem de sensação? Você pegar um quadrinho, um objeto, qualquer coisa que você tenha recebido de alguém, que pode até ser uma pessoa querida, mas ela te deu algo que você falou, ai, nossa, eu nem gostei disso aqui, mas vou ter que guardar. Essa sensação que você recebeu logo que ganhou é algo que fica. E é aquela coisa que rumina, ela fica guardada. E pensa que toda vez que você olha esse objeto, você tem essa sensação, mesmo que inconsciente. E quando você olha a sua casa, se você não vê significado nas coisas que você tem, e são todas essas sensações meia boca, que não te propiciam coisas boas, pensa, como é que você vai se sentir bem ali? A gente, logicamente, não consegue trabalhar a casa inteira no Reconexão na Prática, mas você vai poder usar um ambiente, escolher um ambiente para fazer essas tarefas e depois replicar na casa inteira. Você pode replicar isso na sua vida, você pode replicar isso o resto da sua vida em qualquer lar que você estiver, qualquer lar que você morar, né? O seu lar é onde você está, então independente de onde você esteja, até mesmo num hotel, você está viajando, você pode fazer esses exercícios também, tá? E a segunda tarefa, então, Érica, eu ainda não sei qual é o ambiente. Não tem problema. Vai fazendo no seu lar. A sua casa vai falar com você. Você pode ter certeza disso a partir do momento que você se abre para realmente aceitar a sua essência, a essência que está ali nos poros dessa parede, ela começa a falar com você porque a sua casa é você. Então, é o seu feeling, é os seus sentidos que vão estar ali trabalhando o tempo todo. E essa comunicação começa a acontecer e você vai sentir no teu coração qual é o lugar que você precisa arrumar. Pode ser aquele lugar que não tem nada de muito, não, acho que aqui nem tem tanta coisa para eu mexer. Será que não? Ou aquele lugar que está muito entuchado de coisa e fala, nossa, tô com medo de mexer aqui. Né? Mas é isso, é enfrentar os seus próprios medos que são baseados em ilusão. Então, queridas e queridos, vai dar certo, tá? A escolha do ambiente vai acontecer naturalmente, você pode ter certeza que você vai ter um despertar. E aí, a partir desse exercício das sensações, dessa observação com os objetos que você já tem, né, e o que eles significam para você, a gente vai trabalhar a ressignificação de algum objeto que você já tenha, tá? De preferência, um objeto que você nem goste muito. Aquele objeto que talvez você tenha recebido, ganhado de alguém, ou que ele te lembre uma pessoa, ou uma situação, ou uma experiência não muito boa, mas que ele continua lá. Né? Ou um objeto que está detonado e aquilo de você olhar e ver que ele está lascado, manchado, aquilo te incomoda. Eu quero trazer as sensações que não são muito boas para essa ressignificação, porque a partir do momento que a gente escolhe esse objeto que te traz sensações que não são muito agradáveis, a gente vai começar a trabalhar internamente também, tá? Então são 2 tarefas no dia de hoje e é isso, vou colocar no grupo aqui embaixo o que você precisa fazer, tá?
Então é isso. Ai, que delícia. Um beijo. Boa sorte. Boa sorte para todos nós.